Olá, vamos refletir sobre os evangelhos, como eles foram escritos, o que eles significam para nós. Os evangelhos são reflexões sobre o Filho de Deus que veio até nós através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele homem de Nazaré que viveu por 30 anos uma vida oculta, depois ele saiu para pregar o reino de Deus. Juntou ao redor de si alguns discípulos. Jesus foi condenado, foi morto, ressuscitou e constituiu seus discípulos como mensageiros da sua palavra. Entre as lideranças estava Pedro, Tiago e João. Depois junta-se a eles Paulo. Paulo, que no início era um perseguidor da igreja, depois se torna um grande missionário. Paulo evangeliza cidades, constitui comunidades, depois escreve cartas para essas mesmas comunidades. As cartas de São Paulo são os primeiros textos do Novo Testamento. Paulo escreve do ano 50 até por volta do ano 60. No ano 64, Nero, imperador de Roma, coloca fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos. Nesse momento há uma grande perseguição e é por volta do ano 64 que a maioria dos apóstolos acaba conhecendo o martírio. Pela tradição, se diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo acabou decapitado. Nesse momento em que aqueles que conheceram Jesus Cristo, os apóstolos, os discípulos estavam morrendo, sentiu-se a necessidade de deixar uma herança, uma tradição escrita. É então que nascem os evangelhos. Marcos foi o primeiro a escrever. Sabemos na Bíblia que Marcos era um companheiro de Paulo nas suas viagens, chamado também de João Marcos. Depois de Marcos, Mateus decide escrever também um evangelho, lá pelo ano 80, depois Lucas, pelo ano 85, e por último João, pelo ano 90 ao ano 100. Então quer dizer que os evangelhos surgiram muito tempo depois dos acontecimentos e cada um escreveu para uma comunidade específica, recolhendo o material que eles tinham à disposição e sempre com uma intenção de apresentar àquela comunidade o Cristo que naquela época e naquela ocasião era necessário apresentar. Então, Marcos apresenta Jesus Cristo à comunidade de Roma, Mateus apresenta Jesus à comunidade da Síria, Lucas apresenta Jesus àquelas comunidades que Paulo havia evangelizado, e João à comunidade de Éfeso. Se Marcos era um dos companheiros de Paulo, também Lucas, além de escrever o Evangelho, escreveu também os Atos dos Apóstolos. Então, os Evangelhos foram escritos para que a memória de Jesus permanecesse, para que a fé fosse fundada nesse acontecimento, o acontecimento do Filho de Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e hoje ele é o centro da nossa fé. Jesus Cristo é o reino de Deus no meio de nós.